Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Com a licença de Conceição Evaristo, eu começo a minha fala. Este poema, ele dá uma ideia de que a escrita precisa ser calma, saboreada. As palavras mascar e a expressão rasgar entre os dentes atestam o que eu estou falando. O nome do poema é Da Calma e do Silêncio. Alguns anos atrás, eu fiz um curso de letras. Tinha uma disciplina de literatura. E essa disciplina exigia a interpretação de poemas. Para mim foi muito difícil. Estudávamos também as métricas dos poetas. Um dia, eu cheguei para a professora e disse: me ensina de novo, porque eu não consigo fazer. Eu também não entendia por que os poetas eram tão admirados, falavam nos poetas ou falávamos sobre poesia e tinha um estado de êxtase, os olhos brilhavam. As pessoas mudam quando falam dos poetas. E para mim isso era muito novo. E a professora me disse assim: Jennifer, poetas conseguem transpor sentimentos em palavras. Só isso ela me disse. Eu falei, tá. Voltei para minha mesa e fiquei pensando no processo. O que eu não estava conseguindo fazer? Descobri que eu estava colocando a razão. Esqueci da emoção. Eu precisava da emoção para conseguir fazer as atividades. Chegar perto da interpretação dos meus colegas e da professora. Ali, comecei a flertar com as emoções. Comecei a deixar que as emoções fizessem parte da minha vida. Peguei aquela frase daquela professora para abrir caminho para isso. Notei também que os poetas eles possuem um certo tipo de inteligência. Posso comparar com inteligência emocional, mas não sei se cabe. É uma inteligência que não se explica, uma inteligência que vem de dentro, visceral até. Transpor sentimentos e palavras, eu convido vocês a tentarem fazer. Sempre achei muito difícil. Nesse flerte com as emoções, fui me apaixonando cada vez mais. Hoje em dia, eu posso dizer que eu sou toda emoção. Gosto muito de uma expressão que é: eu sou porque eu sinto. Eu estou aqui porque eu sinto. E quando eu falo sobre emoções, eu também me autorizo a falar de comportamentos. Vivemos numa sociedade que preza muito a individualidade. A sociedade de preceitos europeus. Um comportamento supernatural e esperado, já que fomos colonizados por eles. Mas eu também entendo que as relações estão se perdendo. A velocidade com que levamos a nossa vida não está possibilitando vínculos satisfatórios. Para obtermos vínculos satisfatórios, precisamos de tempo. E hoje em dia não temos. Diante disso, eu pensei: o que fazer? Que caminho estamos tomando? Para onde estamos indo? Nós somos brutos ou estamos brutos? Eu, como uma emocionada de carteirinha, eu prefiro acreditar que estamos brutos. Podemos reverter essa lógica. Quando eu penso num caminho a seguir, eu trago a coletividade enquanto inovação. Comportamentos coletivos podem reverter esse embrutecimento. Na minha cultura africana, a coletividade é a base. Quando eu falo de questões de cultura africana, eu estou dizendo que o passado é determinante para o presente e o presente dá uma perspectiva de futuro. Quando eu digo que eu sou porque tu és, eu estou praticando a coletividade. Ubuntu. Quando eu digo que eu estou aqui em honra aos meus ancestrais, eu pratico coletividade também.
Na cultura africana, o passado é determinante, a ação é feita no presente e inspiramos o futuro. Eu acho poético. Pessoal, as emoções, elas existem para serem sentidas. Se ficarmos negando, continuaremos doentes. Os emocionados são muito saudáveis, sabiam? O ser humano tem essa tendência a achar que as emoções, elas existem, mas elas nos tornam fracos. E não. Elas dão uma condição saudável para o nosso corpo. Quando eu falo de coletividade, a emoção está muito presente também. Por quê? Porque um comportamento que preza a coletividade, a gente tem que parar, a gente tem que pensar no que a nossa atitude vai impactar o outro. O que vai acontecer com aquele grupo próximo a mim com a minha atitude? Um comportamento individual, primeiro eu faço, depois eu vejo. E não é juízo de valor. Estou falando de formas saudáveis de viver. Eu estou falando de alternativas saudáveis, comportamentos saudáveis. Por que não praticar? Não é fácil a prática, porque nós nascemos numa sociedade que preza a individualidade. Precisamos ter interesse nisso. Muito me orgulha falar aqui da cultura africana, pois eu entendo que muitos nunca pensaram que a cultura africana pode ser um exemplo de saúde coletiva. As sociedades africanas, elas são muito bem organizadas. Não pensem que fomos escravizados porque temos a pele escura. Não. Era um povo muito rico, nesses termos que eu falei agora. Povo que contribuiu muito para a construção desse país. Uma contribuição que eu entendo que foi forçada muitas vezes. Uma estratégia de sobrevivência. Nós estamos aqui, sobrevivendo. Então, eu estou aqui para isso. Para divulgar as nossas façanhas. E essas, sim, sirvam de modelo a toda a Terra. Eu estou aqui realizando o sonho dos meus ancestrais, mostrando as nossas técnicas de uma forma respeitosa. Eu estou aqui realizando o sonho da minha mãe, o meu sonho e o sonho do meu filho. Continuamos fazendo o impossível. A nossa cultura vive. Os nossos descendentes têm o enfrentamento no seu DNA. Eles vão escolher se querem lutar ou não. Somos livres e continuaremos lutando. Obrigada.